Bom, vamos dar início, então, à nossa próxima mesa. Podem vir. Coordenada pela professora Ana Luísa Navas. Eu vou fazer, como disse, um prazer também poder estar aqui. Fico muito honrada de poder fazer essa moderação. E um tema extremamente importante na construção dessa nossa, vamos dizer assim, narrativa a respeito do desenvolvimento das aprendizagens da alfabetização. Passo a palavra já para a professora Ana Luísa Navas. Boa tarde a todos. Queria agradecer novamente o convite de estar aqui nesse painel. Quem estava de manhã, eu já falei hoje de manhã, então eu comecei e encerro o dia de hoje. E agora, o que me cabe, o que nos cabe agora nesse momento é falar do eixo que nós seremos responsáveis, né, dessa parte tão importante que é, a partir de tudo que foi visto e de todas as habilidades e de tudo que a gente vem conversando aqui, pensar quais são as abordagens e as práticas para o ensino. E eu vou fazer uma apresentação inicial e depois, na sequência, a professora Fabiane e a professora Cíntia vão abordar 2 exemplos de momentos em que essas práticas estão sendo incorporadas. No caso da professora Cíntia, num contexto do Brasil, na cidade de Natal, no Rio Grande do Norte, e, no caso da professora Fabiane, contar um pouco a experiência que ela teve durante o doutorado na França e comparando as práticas em sala de aula lá. E espero que todos aproveitem bastante os exemplos que a gente vai dar. E eu queria começar, então, essa minha introdução do assunto falando algo que já foi dito em alguns outros momentos aqui, nessa conferência, mas eu achei que era importante reforçar um pouco mais esse conceito que todos, ou muitos de nós, têm falado, que são as práticas baseadas em evidências. E eu achei que fazia sentido contextualizar um pouco melhor o que é isso, o que a gente fala que são essas práticas baseadas em evidências, o que é isso, em termos conceituais. Esse conceito, então, ele parte de estudos mais voltados para a área da saúde, mas eu vou mostrar que ele é perfeitamente incorporado a dados da educação, e nada mais é do que definir como eu vou encontrar as melhores evidências para a minha melhor prática profissional. Então, seja um médico, seja um profissional da odontologia, seja um profissional que vai atuar na educação, pensando em como eu vou atuar melhor, em qual vai ser a minha melhor prática para transmitir aquele conhecimento, ou, no caso aqui da nossa conferência, como ele vai propiciar que crianças de diferentes idades possam aprender a ler da melhor forma possível. Então, quando a gente fala de estudos ou de práticas que são baseadas em evidências, eu tenho que pensar o que eu vou buscar naquilo que já foi feito e já está publicado aí em várias vias de conhecimento, Como eu vou fazer essa pergunta? Eu quero saber como eu vou ensinar melhor ou como eu vou estimular melhor o vocabulário das minhas crianças, ou como eu vou trabalhar melhor o contato com os livros, ou como eu vou envolver as famílias nesse processo. Então, são perguntas que eu posso fazer e que, se alguém já fez, já estudou esse assunto, vai poder me ajudar. E eu vou estabelecer esses passos para investigar tudo que já foi publicado nessa matéria, nesse conceito, nesse tema, e
finalmente integrar esses novos conhecimentos à minha prática profissional, né? Então, tem um caminho de pensar, eu vou resolver um problema que eu tenho, eu quero ser um melhor profissional, eu quero trabalhar melhor, eu quero atuar melhor na minha prática profissional, eu vou buscar o conhecimento, eu vou melhorar a minha formação e, principalmente, eu vou incorporar esse conhecimento para fazer a minha prática cada vez melhor. É isso que todo mundo busca, né? De sempre fazer melhor. Então, nós vimos aqui que existem vários tipos de estudo, várias publicações e vários métodos que vão nos ajudar a buscar essa evidência científica para basear as práticas. Várias palestras anteriores já mostraram essa mesma pirâmide aqui, e eu queria destacar que, por mais que a gente tenha, nesse pico da pirâmide, desse triângulo, os níveis maiores de evidências, né, que são as revisões sistemáticas ou as meta-análises, a gente tem outros níveis de evidências que são também importantes, né? A gente não quer descartar tudo que é feito e tudo que é construído em termos de conhecimento. A gente precisa muito da opinião de especialistas, de relatos de casos, de estudos que avaliam as crianças ou que observam o desempenho de uma criança, a evolução de uma criança no processo de aprendizagem. Todos esses estudos são importantes e eles têm um papel importante na construção de todo um conhecimento que nós temos, né? Então, aqui, só para dizer que nenhum de nós está descartando todo o conhecimento que o professor tem na sua prática profissional, na sua vivência, no seu dia a dia. Mas todo esse conhecimento, quando é compilado, quando é sistematizado, ele vai ter mais força, ele vai ganhar mais força. Então, se alguém lá em Sobral adota uma prática muito importante, na cidade de Teresina existe uma outra prática interessante, quanto mais esse conhecimento for sistematizado e olhado de uma forma, com um método, ele vai constituir uma evidência cada vez mais crescente, cada vez mais forte, para ajudar nas decisões das políticas, nas decisões de uma melhor prática, para ter um sucesso maior no processo de alfabetização, tá? E aí, quando a gente tem tudo isso, a gente vai ter uma melhor possibilidade de acompanhar o desenvolvimento da aprendizagem desses alunos. Então, eu posso buscar qual é o melhor cenário para eu acompanhar o desenvolvimento. O que eu tenho de melhor disponível aí, que vários pesquisadores já investigaram, que vai propiciar que eu acompanhe esse desenvolvimento, né? Eu preciso saber se eles estão aprendendo no ritmo certo, se ninguém está ficando para trás, se eu preciso de algumas outras variações da minha abordagem para conseguir atingir, né, ou alcançar todos os alunos daquela minha sala de aula, né? Eu vou, por exemplo, conseguir sugerir melhor as melhores estratégias e abordagens para o ensino, desenvolver melhores materiais. Então, eu ter materiais feitos, pensados em tudo que já foi estudado, tudo que já foi visto e confirmado que dá certo, né? Eu posso ter a melhor ideia do mundo, mas se alguém já testou, se alguém já olhou, se alguém já verificou que aquilo dá certo, que aquilo é a melhor forma de fazer aquela estimulação de uma determinada habilidade, tanto melhor, né? Porque aí eu vou conseguir ser mais efetivo, ter mais sucesso na minha missão de ensinar a ler aqui no caso, tá? E algo que eu acho que nós temos que nos preocupar também, existem muitas formas e muitas maneiras que são comprovadas cientificamente de identificar precocemente essas crianças que já no início do processo de alfabetização mostram dificuldades no processo. E quanto antes nós conseguirmos identificar essas crianças e ajudar adequadamente, pensar numa instrução sistematizada para aquelas crianças que já estão ficando para trás, nós vamos conseguir um sucesso maior de
intervenção, de apropriação dessa criança e monitorar esse desempenho de uma forma mais adequada, né? Então, tudo isso pensando em todo o corpo de conhecimento que tem sido produzido, não só no Brasil, mas em outros países, vem para nos ajudar a melhorar cada vez mais a nossa prática, né? E por isso que esse conceito pode e tem sido aplicado também na educação. Eu vou mostrar só esse exemplo de uma revisão sistemática que está publicada, que busca a pergunta que foi feita é qual a abordagem mais eficiente para leitores que têm um transtorno de leitura, ou seja, que já apresentam desde o início dificuldades no processo. Aqui a pergunta era específica desses que não estavam aprendendo como a grande maioria da sala de aula, né? E aí foi feita essa revisão sistemática com um método muito específico para selecionar os estudos, né? Todos os trabalhos feitos nessa área. Foram encontrados 14 estudos no critério de busca, envolvendo, então, somado todos as crianças desses trabalhos, 923 leitores com dificuldades em vários países. E, neste estudo, então, o que eles encontraram é que a intervenção de habilidades de processamento fonológico, incluindo a consciência fonológica, entre outras, foi a abordagem que mais ajudou essas crianças que tinham sido identificadas com dificuldades iniciais de aprendizagem da leitura. Tá? Então, um exemplo, outras habilidades que foram estimuladas aqui, a identificação de letras, a correspondência entre fonemas e grafemas e a síntese de fonemas em palavras. Então, são exemplos aí de outras habilidades que ajudaram esses leitores com dificuldades no processo de alfabetização e vistas a partir de uma revisão sistemática. Tá? Então, só um exemplo do quanto pode ajudar a basear, então, práticas, neste caso específico aqui, de transtornos de leitura. Aqui um exemplo, então, é o mesmo estudo, descrevendo os artigos aqui, não vou falar desses detalhes, né? Mas, como nós vimos desde o início dessa semana, né, nessa conferência, vários países têm feito esses relatórios nacionais, baseado nas evidências, então, baseados em estudos feitos em vários países, aquilo que está publicado na literatura. E, como vocês podem ver, desses 3 exemplos que eu mostrei aí, a língua do país, o idioma do país, é o inglês, certo? E aí vocês podem me perguntar, mas o que me interessa saber o que foi feito nos Estados Unidos, o que serve para o idioma inglês, talvez não sirva para o português brasileiro, né? Hoje de manhã nós ouvimos a palestra do professor Ken Pugh e ele falou das diferenças, né, das ortografias, e o inglês realmente é muito mais complexo por várias razões do que o português brasileiro. Mas o fato é que, por mais que nós tenhamos essas evidências pesquisadas, sobretudo em idiomas como o inglês, nós temos muitas informações já publicadas e muita pesquisa feita também no português brasileiro, né? Então, eu vou mostrar só um pouco disso agora. O que nós temos que pensar também, quando a gente pensa nas práticas, não só são práticas de ensino direto da leitura e da escrita, mas nós, no Brasil, especialmente, além de pensar no idioma, que é o nosso português brasileiro, temos que pensar em todos os fatores que podem influenciar também e que vêm junto com a criança, os fatores intrínsecos, toda a diversidade do desenvolvimento da linguagem oral. Nós sabemos que existem crianças que têm um atraso nesse desenvolvimento, que chegam para a escola, já na educação infantil, com falhas, né, ou com dificuldades no processo de desenvolvimento da linguagem oral. Há as habilidades metalinguísticas que têm que ser pensadas e as funções cognitivas. Aqui eu quero chamar a atenção que, além disso tudo,
não é possível descontextualizar esse desenvolvimento de todo o meio ambiente, de todos os fatores que são extrínsecos à criança. Então, aqui, os fatores socioeconômicos, as várias situações de vulnerabilidade que nossas crianças enfrentam aqui no Brasil, as diferentes abordagens de ensino, formação de professores, diferenças regionais, aqui a gente vai ver um pouco desses exemplos, né, culturais e, inclusive, sociolinguísticas. O que serve, em termos de material, de práticas de ensino, para o Rio Grande do Sul, aqui nós temos um bom exemplo da imensidão do Brasil. A professora Fabiane mora no Rio Grande do Sul, a professora Cíntia mora no Rio Grande do Norte. Então, nós estamos aqui bem representados de norte a sul, e eu em São Paulo, no meio do caminho. O Brasil é um país de dimensões continentais. Nós sabemos de todas as diferenças sociolinguísticas, de abordagens diferentes, de contextos muito diferentes. Então, tudo isso tem que ser levado em conta quando se pensa, então, numa política que fala de práticas de ensino, né? Retomando o painel nacional nos Estados Unidos, nós já vimos isso, inclusive essa figura eu mostrei hoje de manhã, que são as habilidades mais importantes para serem estimuladas. Essas são as que foram incluídas. E aqui no Brasil, a partir da Política Nacional de Alfabetização, muito semelhante ao que o National Reading Panel preconizou, mas eu vou destacar aqui o desenvolvimento da linguagem oral como base para que tudo isso possa acontecer, né? Isso é quase que uma condição sine qua non, que essa criança chegue no momento da alfabetização com esse arcabouço, todo o conhecimento da linguagem, e que isso vem desde do zero para sempre, né? Não são os primeiros anos, mas desde os primeiros anos isso está sendo desenvolvido. E pensar nessas outras habilidades que têm que ser estimuladas, e o que nós vamos fazer a partir de agora é pensar nessas práticas para cada uma dessas habilidades ou desses componentes que estão aqui delimitados, né? Então, rapidamente, nós já falamos disso, mas nas habilidades metalinguísticas, queria só destacar aqui que, quando nós falamos de habilidades metalinguísticas, a habilidade de pensar sobre as unidades linguísticas, não somente os fonemas, nós falamos sempre da consciência fonológica, mas não são só os fonemas são muito importantes, né? O som individual da língua, mas também outras unidades, como as sílabas, as rimas, os morfemas, inclusive, né? Lembrar que a gente tem unidades maiores também na construção dessa percepção fonológica da nossa fala. E como o professor Ken Pugh mencionou, a fala como um todo relacionada à escrita, ao material gráfico escrito, né? E, por isso, a gente tem que estimular esses aspectos. A instrução sistemática, então, explícita entre letras ou grafemas, mais precisamente, e os respectivos fonemas, e eu diria até entre letras, sílabas escritas e sílabas faladas, entre morfemas escritos e morfemas falados, numa sequência de complexidade aí das unidades fonológicas, né? É importante lembrar que nós ainda temos que garantir a fluência de leitura. Nós vimos bons exemplos de como se monitora esse desenvolvimento da fluência de leitura, seja na velocidade da leitura, na variação prosódica durante a leitura, mas só é possível chegar nesse desenvolvimento da fluência de leitura se ele tem a base bem feita, seja o desenvolvimento da linguagem oral e das outras habilidades aqui que eu acabei de mencionar. Na sequência, a compreensão de leitura, que é extremamente importante e que também, novamente, vai se basear no vocabulário, no princípio alfabético e habilidades metalinguísticas, entre outros, né, funções cognitivas, etc. E
para finalizar a produção escrita, que também depende de todos esses outros aspectos e da experiência com o texto escrito, né? Acho que, pensando em tudo isso, eu queria só deixar um recado, 2 recados finais. Quando nós pensamos numa prática do ensino da leitura e da escrita, baseada na melhor prática disponível, naquilo que tem de melhor, de mais eficiente possível, é possível, então, monitorar o desempenho dessas crianças, monitorar o próprio desempenho do professor quanto à sua prática, quanto ao seu ensino da leitura e da escrita, garantir que a formação dos professores incorpore essas melhores práticas, para que ele, então, melhore ainda mais, consiga monitorar o desempenho dos alunos, e esse ciclo, que é tão difícil, né, da gente conseguir completar sem tanto problema, seja um círculo virtuoso, que cada vez mais esse professor tenha melhores práticas, melhores maneiras de monitorar o desempenho do seu aluno, e aí sim melhorar a sua própria formação como professor. Eu queria finalizar com 2 questões que eu acho que a gente vai tentar responder nas 2 próximas apresentações. Uma delas é que a gente tem que pensar em quais são os programas, intervenções, abordagens que contribuem para essa maior eficiência da aprendizagem da leitura e da escrita. E, ainda assim, mesmo que eu tenha um programa, uma intervenção, será que eu estou realmente sendo eficiente para estimular as minhas habilidades, as competências necessárias que a criança tem que ter para seguir no seu caminho para aprender a ler e escrever? E aí, desde a educação infantil, pensando na linguagem oral, e seguindo até o momento em que essa criança é capaz de forma autônoma, compreender um texto e escrever um texto, para que ela, dali para frente, consiga aprender novos conteúdos e melhorar cada vez mais essa sua competência na leitura e na escrita. Tá? Isso tudo, acho que, para finalizar, nós já temos, de fato, muitas evidências, muitos estudos mostrando, não só no inglês, como nós falamos inicialmente, mas em muitas outras ortografias, em muitos outros sistemas de escrita, né? Esse estudo fala de várias ortografias europeias. Nos Estados Unidos, nós temos, e na Inglaterra, nós temos vários trabalhos que foram essenciais para que tudo isso começasse. Eu vou destacar aqui vários autores que são importantes nesse processo, né? Então, nós temos várias publicações que garantem que o que nós estamos fazendo, não só aqui ao vivo e a cores, com os profissionais que têm trabalhado nessa área, mas com várias publicações importantes. Em português, eu acho que a pesquisa feita pelo professor José Moraes, em Portugal, tem influenciado bastante, e nós temos, acho que todos que trabalham com leitura já leram o livro inicial, A Arte de Ler, que foi publicado no Brasil. Hoje já não é encontrado mais, está esgotado esse livro, mas realmente conta muito dessa pesquisa inicial feita no desenvolvimento da leitura. E acho que, como todos nós falamos, não há mais nenhuma dúvida que vários idiomas e várias pesquisas já foram feitas, né? E eu queria encerrar aqui a minha fala destacando aqui um trabalho que foi mencionado anteriormente, mas que mostra toda a preocupação de não entender e não usar o desenvolvimento da leitura só baseado no idioma inglês. Nós temos muitos pesquisadores. Eu destaco aqui o professor Len Cates, que foi meu orientador, que é, até hoje, meu mentor, e que teve sempre a preocupação de comparar idiomas
o que é universal, será que todas as crianças aprendem do mesmo jeito, e o que é específico de cada idioma, mostrando que, quando a gente faz um trabalho bem feito e baseado na literatura e na pesquisa científica, a gente está seguro, a gente está tranquilo e a gente garante o sucesso desse aprendizado. Tá? Então, com isso, é uma homenagem a ele, que tenho certeza que estaria muito feliz de estar numa conferência como essa, de presenciar isso, porque sempre foi uma pessoa que trabalhou muito e conheceu muito de diversos idiomas e diversas ortografias para entender como ajudar melhor que essas crianças aprendessem a ler e escrever. E assim eu vou encerrar e passo a palavra, se eu puder já. Obrigada. Eu vou passar, então, a palavra para Fabiane. Isso. Boa tarde a todas, a todos. Gostaria de agradecer o convite. É uma honra poder participar desse momento tão importante para a alfabetização no Brasil. Só esperar os slides. A minha apresentação é intitulada Abordagens e Práticas de Ensino da Leitura e da Escrita, como alfabetizar de forma eficiente. Então, vou falar um pouquinho no início assim, da importância das práticas didático-pedagógicas para a aprendizagem da leitura e da escrita, aprendizagem inicial da leitura e da escrita. E vou falar também por que eu falo em práticas didático-pedagógicas e não em métodos. Vou apresentar rapidamente 2 estudos que eu realizei na França, que eu participei, lá na França. O estudo número 1 faz parte da minha tese de doutorado, onde eu avaliei a influência das práticas didático-pedagógicas na aprendizagem inicial da leitura e da escrita. E o estudo 2, na verdade, faz parte do projeto lá na França chamado Ler e Escrever, que eu participei durante o primeiro ano. Então, é um projeto muito grande, foi um projeto muito grande, de 3 anos, um projeto muito importante para a França, porque englobou pesquisadores de todo o território nacional, com mais de 3.000 crianças e mais de 130 escolas. E, por último, vou falar um pouquinho do desafio de ensinar a ler e escrever no Brasil, que é muito mais difícil aqui no Brasil do que lá na França. Vou mostrar também o que a gente está fazendo em pesquisas aqui para poder avaliar, para poder verificar quais as práticas didático-pedagógicas eficientes aqui no Brasil também. Então, as práticas didático-pedagógicas têm um papel essencial na aprendizagem da leitura e da escrita, e, consequentemente, do sucesso escolar da criança. Existem muitos estudos que mostram essa correlação, essa correlação entre as práticas didático-pedagógicas e os desempenhos dos alunos. Então, a influência ela chega a representar de 10% a 20% de variância no desempenho desses alunos. E também tem um efeito que pode durar de 3 a 4 anos no processo de alfabetização, no processo de aprendizagem da leitura e da escrita. E esses dados é ainda muito mais importante quando a gente sabe que, quanto menor o nível socioeconômico da criança, mais a sua aprendizagem vai ser dependente da intervenção escolar. E por que eu falo aqui na variável práticas didático-pedagógica e não método? Porque o método é mais geral, mais global e é difícil de definir. Então, quando a gente quer verificar o efeito na aprendizagem da leitura e da escrita, eu acho mais pertinente utilizar as práticas didático-pedagógicas. O primeiro estudo, então, que fez parte da minha tese de doutorado, é Consciência Fonológica e Atividade de Ensino-Aprendizagem, como as diferentes práticas didático-pedagógicas influenciam a aprendizagem inicial da leitura e da escrita. Então, esse estudo
ele foi realizado em 2 escolas públicas lá da França, da região de Grenoble, a escola A e B, em 2 classes de CP, que é o cours préparatoire, que seria, na verdade, o nosso primeiro ano aqui, o primeiro ano de alfabetização formal, né? Participaram 43 alunos e 2 professoras. Então, esse estudo ele foi realizado ao longo de todo o ano escolar, né? Então, houve uma investigação das atividades de ensino, das atividades, né, de aprendizagem, da dinâmica desse processo de ensino-aprendizagem. Então, da parte da prática de ensino, o que a gente pesquisou, na verdade? A gente fez uma observação instrumentalizada, então, através de uma grelha com 3 dimensões: dimensão ensino, dimensão relação professor-aluno, né, interação professor-aluno, e dimensão comportamento dos alunos. Foram 40 turnos, né? Na França, a educação é integral, então 40 ou de manhã ou de tarde eu fazia observação. Ao longo de todo o ano a gente separou ao longo nos 3 trimestres do ano, no caso. A análise dos documentos pedagógicos, então, foi análise do livro didático, dos documentos elaborados pelas professoras, dos materiais que eram oferecidos aos alunos, dos cadernos dos alunos também. Foram realizadas entrevistas e questionários também ao longo do ano escolar. Então, do lado da aprendizagem das crianças, o que a gente fez? Foram realizadas avaliações individuais no início e no final do ano escolar. Então, o que foi avaliado? A consciência fonológica, a leitura, a escrita e ortografia. Então, em função do tempo, não vou poder me deter em cada uma dessas atividades avaliativas. Eu trouxe aqui, então, de forma bem geral, alguns resultados dessa evolução da aprendizagem, né, ao longo do ano. No caso, no início e no final do ano escolar, nós temos em laranja o desempenho dos alunos da classe A e em verde o desempenho dos alunos da classe B. Então, na base da flecha, então, ali é o início do ano, e lá no topo seria o desempenho dos alunos no final do ano. Então, como a gente pode observar aqui nesse gráfico, então, os alunos da classe B foram melhor em todas as atividades avaliadas, né, de consciência fonológica, leitura, escrita e ortografia. Mas a diferença lá no final do ano em consciência fonológica e em leitura diminuiu entre as 2 classes. Já em escrita e ortografia, que era inexistente a diferença no início do ano, aumentou nessas 2 últimas habilidades ali do gráfico, de leitura e escrita. Com relação às práticas agora. Então, aqui eu trouxe, assim, uma visão geral da prática da professora da classe A. Então, tanto na classe A como na classe B, a ênfase, então, na prática didático-pedagógica era na instrução do código fonográfico. Então, nas duas classes, era muito forte, né, o trabalho com esse código fonográfico, com consciência fonológica. Mas a diferença, no caso, aqui entre as 2 classes, é que na classe a ênfase era muito maior, né, no código fonográfico, e quase não se era muito trabalhada a escrita, a compreensão e a literacia. Já na classe B, a gente pode observar aqui que é muito mais diversificado. Claro que a ênfase continua sendo na instrução do código fonográfico, mas a gente vê também estratégias e práticas de produção de escrita, também de compreensão e de literacia. Relacionando, então, os resultados das avaliações dos alunos e das práticas de ensino, o que a gente observa? Aqui na classe A, o contexto das práticas didático-pedagógicas é centrado no ensino do código fonográfico e da consciência fonológica, e teve, então, um impacto mais importante sobre a aprendizagem da consciência fonológica e da leitura. Já na classe B, a gente observa que também tem um contexto marcado pelo ensino do código fonográfico, né? Então, na França, é muito forte, né, o trabalho com a relação grafema-fonema, com consciência fonológica, mas aqui a professora B
ela também trabalhava, utilizava estratégias também muito para trabalhar a leitura, a escrita, a literacia e a compreensão de leitura, e era mais equilibrada e mais diversificada as atividades. Então, o impacto nas 4 áreas avaliadas foi mais homogêneo. Então, houve um impacto maior nessas 4 habilidades de consciência fonológica, leitura, escrita e ortografia. E esses resultados, então, nos mostram que a diversidade de habilidades a serem adquiridas pressupõe a correspondência de uma pluralidade nas práticas de ensino. Então, os diferentes aspectos da aprendizagem da leitura e da escrita podem evoluir de maneira diferente, de acordo com as estratégias de ensino utilizadas. Então, como a gente pode observar, como a ênfase era na decodificação, então, a gente observava mais as práticas relacionadas à correspondência grafema-fonema, à consciência fonológica, ao ensino fonético, né? Mas a gente não pode deixar de lado também outras habilidades importantes também na alfabetização, que é a escrita, né, a literacia e a compreensão. E também utilizar essas práticas adequadas e comprovadas cientificamente para fazer evoluir também essas outras habilidades que são importantes. O segundo estudo, então, do projeto Ler e Escrever, o objetivo, então, era verificar o efeito das práticas de ensino na aprendizagem da leitura, aprendizagem inicial da leitura escrita. Então, mais ou menos o mesmo objetivo que a minha pesquisa. Eles, na verdade, o que a gente fez nesse projeto foi avaliar também as crianças no início e no final do ano letivo, e as práticas didático-pedagógicas foram observadas também através do instrumento, com uma grelha, também com todas as áreas de observações já pré-definidas. Foram observadas 131 classes, 2.800 alunos de CP, que é o curso préparatoire, e participaram, então, 60 pesquisadores de 13 universidades, 140 colaboradores, 3.000 horas de aulas filmadas, 8.000 fotos de caderno de escolares. Então, até hoje, não foi analisado todos esses dados. Ainda estamos em processo, né, de publicação e de análise, mas já saiu o relatório, né, com mais de 500 páginas, que está nesse site ali que eu coloquei ali embaixo, do Instituto Francês de Educação, onde eles trazem com detalhes todas as práticas que foram 5 minutos, que foram observadas e que validadas e que foram eficientes para o ensino da leitura e da escrita. Aqui, então, está o relatório, né, se vocês quiserem acessar. Foi dirigido pelo Roland Guagu, né, e está online todo esse trabalho, que foi bem importante. Aqui eu trago, então, uma tabela com os tipos de tarefas que foram identificadas, no caso. Foram 5 grandes áreas de fonografia, leitura, compreensão, escrita e estudo da língua, né? Não vou ler todos, mas, assim, lá de fonografia temos estudos do fonema, estudos das sílabas orais e outras unidades, estudos das letras, estudos das correspondências entre fonemas e grafemas, e assim por diante. Então, dentre essas atividades que foram observadas, que as professoras faziam em sala de aula, as mais eficazes, né? Então, tem um rol das mais eficazes que tiveram maior efeito. Então, eu trouxe algumas só aqui, dentre todas que estão lá no relatório. E, entre elas, a gente pode citar ensino da correspondência grafema e fonema, né? Precoce, rápido e explícito, e da consciência fonológica, em especial a consciência fonêmica. Tarefas, então, atividades que trabalhavam leitura em voz alta, né, trabalhando, então, o treino da fluência de leitura, no caso, entonação, velocidade, automaticidade, tarefas de escrita e tarefas de compreensão de leitura. Então, a compreensão de leitura, a gente pode observar que 3 aspectos influenciaram bastante, né,
na avaliação das crianças, na resposta das crianças, no caso, que é a qualidade da decodificação, habilidades fonológicas e compreensão oral. Aqui, só para enfatizar, que daí essas práticas que foram observadas como eficientes são compatíveis com os resultados das pesquisas internacionais em ciências cognitivas. Né? Isso é importante, porque na França também a gente tinha essa mesma preocupação. Mas o resultado das pesquisas internacionais, o que tem a ver com a nossa realidade? Né? Então, eles fizeram essa pesquisa para mostrar que, realmente, os estudos internacionais que mostravam que a importância da correspondência grafema-fonema, a importância da consciência fonológica, da fluência de leitura, foi comprovado também na língua francesa. E também mostrar que todas essas atividades são compatíveis também com várias abordagens de ensino. Então, não é exclusivo de um único método, né? Aqui eu trouxe, assim, só para ilustrar a importância de uma prática que se mostrou efetiva, que é de diferenciar os suportes em virtude dos objetivos. Então, a gente tem sempre aquela questão, mas trabalhar com textos, que tipo de texto? Textos longos, textos curtos, né? Aqui, o que eles identificaram? Que textos que os alunos aprendem a descobrir com autonomia, ou seja, textos já estou acabando. Textos curtos, fáceis de decodificar, simples do ponto de vista da língua e de referências culturais, seriam, na verdade, para trabalhar a correspondência grafofonêmica, para trabalhar a decodificação e acesso ao sentido. Já os textos mais complexos, no caso, aqueles lidos pelo adulto, seria para trabalhar, né, a pedagogia da compreensão, não apenas a partir dos textos lidos somente pelos alunos. Então, a gente trabalharia a compreensão através desses textos, trabalharia vocabulário, o ensino explícito da compreensão. Aqui é só para finalizar, então, no Brasil. Por que é tão mais difícil ensinar a leitura, a ler e escrever no Brasil? Muito mais que na França. Uma, pela variedade de situações de escolarização no território brasileiro. Então, a gente vê diferenças muito grandes, né, até no nível socioeconômico e cultural, entre todas as regiões do Brasil, heterogeneidade das características da sala de aula, alunos de diferentes níveis, né, de aprendizagem da leitura e escrita, e os achados científicos que não chegam na sala de aula. Infelizmente, ainda no Brasil, não chegam. Na França, já começou a chegar, a gente vê que os professores do primeiro ano utilizam, né, alguns aspectos da pesquisa internacional, da pesquisa científica para o trabalho da aprendizagem da leitura e da escrita. Só vou mostrar aqui, então, o que a gente está fazendo agora aqui no Brasil, para trabalhar também para identificar, né, as práticas eficientes também no Brasil. No Neurocog, a gente criou um instrumento de identificação das práticas de ensino da leitura e da escrita, e a gente vai identificar, então, a partir da avaliação das crianças e desses questionários, né, que a gente entrega aos professores, a gente vai conseguir identificar as práticas efetivas. Tá? E só o último slide para concluir, que a ciência da leitura e da escrita, baseada em evidências, oferece pistas valiosas para a construção de estratégias que vão auxiliar na aprendizagem da leitura e da escrita. E são compatíveis com uma grande variedade pedagógica, diversidade de estilos de ensino e numerosos exercícios que deixam o campo livre, então, para a imaginação dos professores e dos alunos. Muito obrigada. Então, vou agora passar a palavra para a professora Cíntia Salgado. Boa tarde a todos, quase boa noite, né? O desafio aqui é de mantê-los até o final, os próximos 20 minutos. Agradecer a honra de estar ao lado de colegas tão ilustres na área, na pesquisa, e dizer que eu estou muito feliz de estar aqui, grata pela oportunidade, especialmente porque eu sou filha de educadores. Meu pai e minha mãe são aposentados, mas foram professores
alfabetizadores. Então, senti aí, ao longo dos meus 41 anos de vida, na pele, né, os desafios que eles vivenciavam diariamente com a alfabetização das crianças em que eles lecionavam. Então, me coube aqui falar um pouco a respeito da estimulação desses preditores linguísticos e metalinguísticos para o desenvolvimento da leitura e escrita dessas crianças. Eu vou falar um pouco, a experiência que eu vou falar um pouco de Natal não é tão exitosa, a princípio, quanto os meus vizinhos, né, do Nordeste, mas acredito que a gente tenha um bom caminho a trilhar quando a gente vai se deparar com essa quebra, né, dessa proximidade, especialmente aqui, por exemplo, que nós temos em relação à aproximação entre a pesquisa e a prática educacional. Então, antes de eu começar a apresentar propriamente, eu gostaria só de saber se existem aqui professores que estão atuando em sala de aula na plateia, além do paredão de pesquisadores que a gente tem aqui, mas que sejam professores, vocês duas, alfabetizadoras, terceiro ano, certo? Gestores, certo? Eu acho que o maior público são os gestores que vão multiplicar as informações do que a gente tem discutido aqui. Então, como todos já falaram anteriormente, eu vou falar um pouquinho dessa realidade de Natal. Não está passando? Como vocês já viram aí falando em relação ao que a OCDE, né, traz sobre as pontuações esperadas em relação ao mundo, ao processo de desempenho de leitura, o Brasil tem sido aí foco, né, de receber o título dos piores do mundo em leitura. E, especialmente no Brasil, vou trazer um pouco da realidade do Rio Grande do Norte, que não estou nem um pouco feliz em dizer isso, mas nós somos aí um dos piores estados em termos de desempenho de leitura quando a gente olha, né, dos 26 estados e Distrito Federal, o Rio Grande do Norte é o 21º na colocação nesse ranking aí para se falar das crianças proficientes em leitura. Então, estar nessa posição não é agradável, mas a gente tem que também superar esses desafios e seguir em frente. Quando a gente fala a respeito de trabalhar com as crianças em pesquisa, desenvolver as habilidades importantes para desenvolver a leitura dessas crianças, especialmente quando eu trago aqui o Rio Grande do Norte e trago o Natal como um foco, eu trago apenas uma representação de um estado que não é apenas uma zona urbana. A gente está falando de uma realidade muito mais dura do que a gente tem, né? Então, o olhar que a gente tem que ter para uma escola, por exemplo, que não tem... Ontem a professora Ada mostrou das mudanças, mas uma escola que não tem nenhuma infraestrutura, que tem professores ainda que não têm uma formação suficiente para o ensino e para uma prática eficaz, a gente se depara com uma realidade muito dura no interior do estado também, e como chegar até essas cidades menores, pequenas, em zonas rurais, em que a gente pode proporcionar isso. E por que eu trago isso para vocês? Porque a disseminação de tudo isso que a gente está falando em relação ao processo de alfabetização dessas crianças, elas têm que ter práticas e medidas de avaliação e formação de professores que sejam mais ecológicas, que olhem para a realidade do que a gente está dizendo. A gente está trazendo algo para essa realidade, mas a gente está considerando a cultura, a gente está considerando a apropriação da sociolinguística dessas crianças, o que a gente tem que olhar, né, a partir do que nós temos de diretrizes, do plano que nós temos nacionalmente em relação à alfabetização, mas também nós temos que ter uma lupa para aquela realidade que a gente está vivendo. Então, o desafio né, como que nós, pesquisadores, conseguimos nos aproximar da realidade educacional. Então, de ontem para hoje, a gente tem ficado numa imersão aqui de informações, desde neurociências, do que o cérebro, como o cérebro dessas crianças funcionam em relação a todo o estímulo que elas recebem, a todas as formas de avaliar e ver o desempenho delas, mas também a gente tem que olhar como que a gente está chegando, né, a tradução das nossas pesquisas em relação a estar lá na escola.
Então, eu vou trazer um pouco para vocês, tentar traduzir aqui na nossa linguagem de pesquisador, né? As pessoas têm muito, a educação tem muito a concepção de que o pesquisador é aquele cientista maluco que está dentro de um escritório, num computador, só olhando para planilhas, né? E gráficos. E, na realidade, a gente não tem isso, né? A gente tem que estar ali, a gente está junto, e eu vou falar um pouquinho sobre essa pesquisa inicial que nós temos e como que nós temos tido alguns avanços em relação a esse pequeno estudo, mas que traz algumas sinalizações a respeito da vivência que nós temos lá no Rio Grande do Norte, especialmente em Natal. Então, em 2017, nós iniciamos um trabalho aprovado no edital da Fundação Lehman, em parceria com a Universidade de Harvard e o MD Institute, e nós começamos, então, a olhar para crianças de baixa renda de Natal. Então, lá em 2017, nós procuramos a Secretaria Municipal de Educação com uma proposta de que como nós poderíamos acompanhar o desenvolvimento dessas crianças ao longo de alguns anos, até que elas fossem alfabetizadas. Então, lá no final de 2017, nós consolidamos essa parceria. Aqui eu trago um pouquinho dessa linha do tempo do que nós estamos fazendo ainda, mas, pontualmente, a gente começou a avaliar essas crianças em determinadas habilidades, que eu vou falar daqui a pouco, quando essas crianças estavam no final da educação infantil, então, essas crianças estavam com 5 anos de idade, e as habilidades preconizadas aí, já, né, cientificamente bem marcadas em relação a esses preditores de leitura, e essa relação desses preditores com alguns aspectos, especialmente socioeconômicos e culturais dessas crianças. E, posteriormente, a gente vem acompanhando longitudinalmente essas crianças em relação às intervenções que são feitas em sala de aula, e essas intervenções são feitas pelos pesquisadores junto com os professores. Então, eu vou trazer um pouquinho aqui. Opa, desculpa. Então, como isso foi construído? Então, nesse mapa, vocês podem observar que a secretaria, pela toda a análise do IDEB que se tinha, ela elencou 3 escolas de grande risco, que tinham o IDEB muito baixo, um dos mais baixos IDEBs de Natal, e aí ela levantou 4 escolas de zonas distintas de Natal e que eram escolas e que tinham baixo IDEB e que também eram zonas de risco, né, por estarem em zonas de tráfico de droga, de drogadição, enfim, muitas coisas associadas aí. Então, foram elencadas as escolas aqui, leste, oeste e zona sul. A zona oeste acabou não aderindo ao processo da pesquisa. Essas são as 3 escolas em que a gente trabalha. A parceria, ela se deu como aconteceu a construção dessa pesquisa. Eu acho que isso, para quem está na escola, quem está na educação, é importante a gente dizer como que é a pesquisa, né, desse pesquisador que não está lá no seu escritório, consultório. Nós fizemos algumas reuniões na Secretaria Municipal de Educação para elencar como seriam essas ações. E, a partir disso, da escolha das escolas, as discussões com os gestores, os próprios gestores participaram dessa construção, e depois a gente fez algumas reuniões no laboratório, aí a gente fez um caminho contrário desses professores conhecer a universidade, para que a gente quebrasse um pouco o paradigma de que a universidade está aqui e a escola está ali. Então, houve muito essa troca de experiências com os professores, especialmente no laboratório de pesquisa, no LEIA, da UFRN, e aí essa construção, houve um conhecimento prévio de quem éramos os pesquisadores junto com os professores, que hoje eu posso dizer que todos somos pesquisadores juntos. Então, num primeiro momento, eu gostaria de mostrar alguns resultados parciais desse estudo prévio de 2017, quando nós avaliamos essas crianças com 5 anos de idade. Então, o que a gente esperava nessa faixa etária? As habilidades de processamento fonológico, como a doutora Ana Luísa comentou, né, que são habilidades já preconizadas na literatura a respeito de que são preditores importantes para a decodificação, futuramente para a compreensão.
E quando a gente olha, não quero me ater somente aos números, mas se vocês olharem marcado em vermelho, há uma comparação do que a gente espera de uma média geral no Brasil, então, do que esses instrumentos já publicaram no Brasil em relação a estudos em outras regiões e o que nós tínhamos ali na nossa realidade. Então, se vocês notarem, a média das crianças, tanto em consciência fonológica, memória de trabalho fonológica e na nomeação rápida, elas são muito aquém do que a gente espera para uma média nacional. E, além disso, essas crianças, para identificarem letras, numa média muito baixa, né? A gente tem uma média de leitura, de identificação de letras de 6 de um alfabeto, em que, minimamente, essas crianças deveriam conhecer um pouco mais. Então, esse era o cenário em 2017. Nós fizemos também um questionário em que a gente avalia como é o ambiente familiar dessa criança, o que ela tem de exposição para aquisição de vocabulário, para aquisição de muitas habilidades em que, embora já foi comentado muitas vezes aqui, elas já tenham a apropriação no seu desenvolvimento, mas que também exigem algo explícito, né, que deve ser trabalhado. Então, se vocês olharem aqui também, alguns aspectos pontuais que a gente levantou aqui, mas o que a criança faz de atividades quando ela não está na escola, se essa criança faz algum passeio, se ela faz alguma atividade regularmente, como é a interação dos pais com a escola, em casa, brinquedos, se ela tem exposição à leitura de livros em casa, como é a rotina dessa criança, e aí a gente vai ver também, vai se deparar com uma realidade bem cruel, que essas crianças também estão bem inferiores ao que nós esperamos. E crianças aí considerando classe C2, D e E, né? Então, são classes bem baixas. Depois, nós tentamos comparar um grupo menor de crianças em relação ao nível de escolaridade materna. Então, nós pegamos 2 habilidades preditoras importantes, que é o vocabulário e a consciência fonológica, e aí a gente foi comparar em relação àquela mãe analfabeta, ou que tinha o ensino fundamental 1, fundamental 2 e o ensino médio. E aí também a gente vai ver que, embora não haja muita diferença entre, né, o nível de escolaridade da mãe, e o nosso N aqui ele é pequeno para confirmar isso, a gente precisa aumentar essa amostra, mas há uma tendência, a gente vê que há uma tendência da mãe que tem uma formação em ensino médio ter a criança ter um melhor desempenho, especialmente no vocabulário e na consciência fonológica. Então, isso já é importante para a gente apontar o quanto a família também tem uma influência importante no desenvolvimento dessas habilidades. Quando a gente comparou as 3 instituições, os 3 centros de educação infantil, eu chamo a atenção aqui para uma diferença bem significativa em relação às crianças nas habilidades de vocabulário na região sul da cidade. Por que eu chamo a atenção para esse dado? Porque a região sul de Natal é a região em que a escola está no litoral, na praia, que é a principal praia onde os turistas vão. Então, na época de férias, essas famílias trabalham na praia como ambulantes, e essas crianças trabalham com seus pais. Então, possivelmente, são crianças que têm uma maior exposição a um vocabulário de outras culturas, estão mais expostas, e aí, possivelmente, elas têm, não somente no ambiente escolar, mas elas têm um preditor melhor em relação a isso. E aí, fazendo essa relação, já no início do primeiro ano, de um gap que existe e que não se fala no Brasil sobre isso, mas em outros países já existem políticas educacionais para isso, que é o que nós chamamos de efeito Summer Learning Loss, ou seja, crianças durante o período de férias de verão, né, que na Europa e Estados Unidos é um período diferente do nosso, mas nós temos um gap entre dezembro e fevereiro. Se o carnaval for em março, a gente tem até março, né? Então temos aí um gap de 3, 4 meses, em que crianças de nível socioeconômico alto têm uma tendência a ter esse estímulo nas férias de casa, e essas crianças de baixa renda não têm, porque vejam vocês que lá em Natal, crianças que moram numa cidade litorânea, muitas crianças da região oeste, por exemplo, não conhecem praia. Então, as políticas em outros países já existem em relação
a práticas que se podem fazer nesse período de férias. E aqui eu nem vou levantar, viu, gente, a questão das greves, né? Não é o meu papel, mas isso aconteceu na nossa pesquisa. A Natal ficou 3 meses em greve, então a gente tivemos que avaliar as crianças, porque 3 meses no desenvolvimento é muita coisa. Então, só para mostrar que essas políticas também precisam ser pensadas. E já no primeiro ano, aí mostro novamente que esse efeito Summer Learning Loss acaba prejudicando, porque essas crianças continuam no primeiro ano, depois de 4 meses, tendo o desempenho ruim nessas habilidades. E aí, só para mostrar um pouquinho que houve... Acabou meu tempo, já estão vindo com a plaquinha. Houve uma construção em relação à parceria do que em sala de aula isso acontece. Então, os professores, junto com os pesquisadores, nós montamos um checklist das atividades que são feitas diariamente em sala de aula, em que o professor mesmo ele elenca, né? Como é que a sala estava naquele dia, se estava em semicírculo, se estava em grupos, se ela estava naquele modo tradicional, quanto tempo durou aquela tarefa, quem estava à frente daquela tarefa, que livro... na estimulação de vocabulário, que livro ele usou, quais as palavras que apareceram mais durante aquela tarefa, se a atividade foi ruim, foi boa ou ela achou ótima, e como o que ela achou de nível de dificuldade dessas tarefas para as crianças, se foi fácil, foi médio ou foi difícil. E aí, a partir desse checklist, nós temos também igual lá, não é grande igual na França, mas a gente também tem já dados, inclusive, desse checklist, dessa construção do próprio professor em relação a isso. A construção das tarefas feitas junto com os professores. Então, adorei quando a Caterine, hoje de manhã, falou que não estamos formando crianças para robôs, né, para ficar falando só de som e letra, e consciência fonológica não é isso. Os professores já fazem isso em sala de aula de uma maneira empírica, mas não sistemática. Então, a gente precisa sistematizar. Eles precisam conhecer a hierarquia dessas habilidades que podem ser emergidas nesse processo e que elas vão evoluir. Então, o professor não vai ficar trabalhando consciência fonológica, relação letra-som, né, até o 7º, 8º ano. Não é isso. Então, a gente precisa pensar nessa prática. Então, a gente fala aqui em sessões, mas as aulas em que essas habilidades foram emergidas de uma forma encadeada. Alguns efeitos do Summer Learning Loss, né, nessas habilidades que eu falei, então, são habilidades importantes para que sejam trabalhadas também no período de férias. Essas são uma das práticas, né, são aqui 2 pesquisadoras e uma professora. Vocês podem ver que elas estão fazendo exatamente as mesmas tarefas dessas crianças. Na sala de aula, como que o vocabulário ele pode ser trabalhado em diferentes formatos com a criança, através de livros, e como isso pode ser emergido na sala. As atividades multissensoriais, hoje de manhã, acho que o Felipe comentou a respeito do quanto as estratégias multissensoriais elas são benéficas para que mais áreas sejam ativadas nesse cérebro aí em funcionamento. E os próximos passos, a gente está aí finalizando a intervenção agora no final do ano. Esse projeto acaba em maio, mas a secretaria já nos pediu aí para acompanharmos essas crianças até o 5º ano. Talvez a gente não tenha dinheiro para ser financiado, mas é questão de honra, né? A gente continuar para acompanhá-las até o final do ensino fundamental. E aí, só para finalizar, agradecimentos ao meu mentor, Dr. Charles Haynes, Nadine Gabi e Didi Luke, de Harvard. Dizer que nós, o ano passado, uma das pesquisadoras, ganhou o prêmio Abrace a Escola pela atuação dela nessa parceria. Então, é possível a pesquisa ser feita junto com a escola. E dizer que agradecer especialmente aqui aos meus pais, que são o meu exemplo do que eu construí até hoje enquanto pessoa e profissional. Então, é muito importante para mim estar aqui nesse momento, porque eles são o espelho de profissional que eu quero ser e sou. E também trazer perspectivas futuras do que eu posso trazer para minha filha, né, que é a nova geração dos leitores do Brasil. Obrigada. Muito obrigada. Agradecer pelas brilhantes exposições. Eu acho que para
a gente fechar um pouco esse dia de hoje. Foi realmente um prazer ouvi-las, né? E essa questão tão importante, essa discussão desse simpósio, como eu disse, mais um simpósio que constitui o coração da Conab, dos eixos que constituem a Conab, realmente foi um grande prazer. E, foram feitas, né, aproveitar algumas perguntas para o professor Kleber e o professor Herbert. Então, eu gostaria de chamá-los aqui para que pudesse responder essas duas perguntas que foram feitas. Eu acho que realmente aí assim a gente encerra o dia de hoje. Em relação a vocês, agradeço muitíssimo a participação, as brilhantes exposições. Foram feitas algumas perguntas, deixa eu só achá-las aqui de novo dentro do... Foi feito algumas perguntas. Então, a primeira pergunta para o professor Kleber, que a respeito do processo. Na sala de aula, né, quem é que monitora o professor? Como que esse professor, eu entendi que ele se comporta, esse observador, né, durante a formação, ele dá um feedback ao professor? Ele é um monitoramento passivo? Como que isso é feito, acontece na escola? Bom, eu gostaria só de, antes de responder essa pergunta, tem uma coisa que me incomoda muito, talvez pela minha formação. Eu sou formado em economia, e tem uma coisa que me incomoda muito, quando a gente se prende, às vezes, e por vezes, em explicações de que nível socioeconômico determina o fracasso escolar de crianças. Teresina, nós temos a menor renda per capita entre todas as capitais do país, temos maior índice de pobreza entre todas as capitais do país, o custo aluno em Teresina é na ordem de R$ 5.735 ano, isso é 70% da média de todas as outras capitais do país. No entanto, nós temos a melhor proficiência no 5º ano em língua portuguesa e matemática, temos a melhor proficiência em língua portuguesa e matemática no 9º ano e estamos conseguindo esses resultados em alfabetização que nós mostramos aqui. Tem um pesquisador muito conhecido no Brasil, Chico Soares, já foi presidente do INEP, inclusive. O Chico Soares ele conta uma historinha muito interessante em relação à Teresina. Ele diz assim, naturalmente a pessoa faleceu, morreu, e aí Deus chega para a pessoa e diz assim, olha, você vai ter uma chance e vai voltar. E aí diz assim, você vai voltar, mas você vai voltar negra, pobre e mulher. E aí a pessoa levanta o braço, posso escolher a cidade? Para dizer que Teresina é uma cidade onde os pobres aprendem. Quer dizer, apesar de todas as dificuldades socioeconômicas, apesar da baixa renda, apesar da baixa produção de riqueza, lá, pobreza, para nós, não é escudo para se fazer o que tem que ser feito. Então, me incomoda muito, talvez por ser economista, me incomoda muito a gente usar isso como escudo. Eu acho que a educação precisa de dinheiro, claro que precisa. As famílias precisam, claro que precisa. Mas nós estamos conseguindo fazer isso lá. Bom, respondendo a pergunta sobre observações em sala de aula, nós temos um trabalho que é feito de formação com os coordenadores pedagógicos e, através desse trabalho com os coordenadores pedagógicos, nós trabalhamos, nós chamamos de rubricas, né, protocolos, para que eles cheguem até a escola, cheguem até a sala de aula e possam observar as aulas dos professores. E depois isso tem um retorno para os professores. Quer dizer, a grande sacada é isso,
Quer dizer, a gente tem a avaliação ela dá respostas rápidas e rapidamente tem a devolutiva para o diretor da escola, para o coordenador pedagógico e para o professor. Tem a observação em sala de aula e essa observação ela é orientada. Essa observação ela tem objetivos claros do que se vai ver, o que se pretende ver. E vai se procurar ver se aquilo que foi planejado, se aquilo que foi trabalhado na formação dos professores, se aquilo que está previsto para ser trabalhado no programa de ensino, na sala de aula, se aquilo de fato está acontecendo. Mas se está acontecendo, sobretudo, como é que os alunos estão respondendo àquilo, né? E aí depois é feita uma conversa com o professor, é feita uma conversa com o diretor da escola, né? E nós temos também na secretaria uma equipe de profissionais, todos eles são técnicos, formados em pedagogia, em licenciatura, são do corpo de professores e de coordenadores pedagógicos, que também vão à escola e também vão à sala de aula, também para fazer a observação de sala de aula. Ou seja, esse monitoramento ele é fruto de um planejamento, ele é fruto de um programa de ensino estruturado, ele é fruto de uma capacitação que é feita com os professores, não é? E é fruto de um programa que se tem, não é, do que deve ser feito, como que deve ser feito, com base em expectativas que se atribui de aprendizado para os alunos. Então, isso é muito bem orientado, isso é muito bem visto, isso é muito bem acompanhado. E para nós, a observação de sala de aula, que lá atrás foi um problema, porque o professor achava que ia ser fiscalizado, o professor achava que aquilo poderia trazer algum problema e tal, mas hoje é uma coisa que os próprios professores adoram e que a gente tem resultados extremamente importantes a partir disso. Então, há uma capacitação, há um planejamento, há um protocolo e tem o resultado, tem uma devolutiva para o professor após a observação feita. Não é uma coisa pronta e acabada, porque isso está sempre em processo de construção e sempre com modificações que são necessárias a partir das respostas que se tem, seja dos alunos, seja dos professores, seja da própria equipe gestora da escola. Bom, eu estou com algumas perguntas aqui, eu vou tentar ser breve para contemplar todas. A primeira é: a saída de professores na redistribuição e manutenção da gestão pós-eleição. Como é tratado esse assunto em Sobral? No caso dos gestores escolares, coordenadores e diretores, nós não fazemos eleição e nem indicação política, apesar de serem cargos em comissão. Nós fazemos seleção pública com prova escrita, prova de título, prova comportamental, entrevista e curso de formação. Compomos um banco de candidatos aprovados e, à medida que nós inauguramos uma escola ou que há vacância de um cargo de diretor, coordenador, nós chamamos a partir da seleção. De 97 para cá, todos os prefeitos que receberam a gestão municipal mantiveram esse critério. Não houve retrocessos com relação a esse modelo. Então, na mudança de eleição, tanto no caso de uma reeleição, como foram 4 prefeitos diferentes e 4 partidos políticos diferentes, mas que mantiveram a mesma linha do ponto de vista desse princípio que a gente considera meritocrático em relação à seleção de gestores. O que pode acontecer é o diretor ficar 4 ou 8 anos numa escola e depois a rede municipal interna faz um rodízio de alguns diretores. Então, passou 8 anos ou 4 como diretor, vai para outra unidade escolar, um que estava nessa outra passa para outra e etc. Mas não há mudança, pelo menos não houve nesses 23 anos, com relação à questão da eleição, à questão política. Segunda pergunta: constituir equipe de apoio é fundamental. Não seria importante contratar também fonoaudiólogos? Certamente, né? Fonoaudiólogos, assistentes sociais, psicólogos, talvez enfermeiros. A gente tem desenhado algumas políticas, alguns programas em parceria com a Secretaria da Saúde que tem estimado e criado uma expectativa da vinda de profissionais, de outros profissionais para dentro da escola. Mas dentro da carreira da educação municipal, o que nós temos são servidores efetivos recentemente aprovados em concurso público, bacharéis em psicologia, será um psicólogo por escola. Já temos em 15 escolas, eles acabaram de assumir, e o objetivo é trabalhar com competências socioemocionais. Como as crianças surdas são atendidas?
Bom, através do atendimento educacional especializado, nós temos professores que passam por formação continuada, nós temos um curso de Libras aberto ao público, gratuito, tanto para pais, como também dentro do contexto da formação de professores, como para crianças, além do atendimento regular na escola. Com a carga horária da formação de professores, no mínimo de 4 a 8 horas por mês. Os currículos estão alinhados com a BNCC, mas para além da BNCC. Projeto de vida tem no tempo integral? Sim, faz parte. E a última pergunta, como os servidores da secretaria atuam no acompanhamento das escolas? Nós temos técnicos subdivididos em 2 grupos, um para a área administrativa, outro para a área pedagógica. Cada técnico é responsável por um conjunto de escolas, faz visita, acompanha a gestão financeira, administrativa, pedagógica, os resultados da escola, e ele faz uma ponte entre a secretaria e o diretor. Só para nós encerrarmos a nossa sessão, tem uma última pergunta para o professor Kleber. Dentro das ações desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Teresina, qual aquela que seria uma mensagem importante que poderia ser colocada para as políticas públicas? Não é fácil, não, porque a gente viu aqui, quando eu tentei mostrar, que nós temos alguns pilares, né? Nós trabalhamos com planejamento, né? A gente tem que planejar, você tem que ter começo, meio e fim, você tem que ter objetivos claros, você tem que ter metas bem definidas, você tem que ter programa de ensino bem estruturado, com expectativas bem definidas, né, para os alunos, o que os alunos vão aprender, o que os professores vão trabalhar para que os alunos aprendam. Tem que ter o acompanhamento de tudo isso que está se fazendo na escola, dentro da sala de aula. Tem que ter avaliação do aprendizado, porque a gente tem que saber o que está dando, em que isso está dando. Quer dizer, um dos problemas do Brasil é isso, que, primeiro, a gente não é avesso à avaliação. Segundo, quando não se é avesso à avaliação, a avaliação é feita e ela fica em qualquer lugar, de qualquer jeito. Quer dizer, ela não tem consequência, e isso é um desastre. Eu queria, inclusive, aqui fazer um apelo. Eu conversei com o Jânio, que é o secretário de Ensino Básico do MEC em Teresina, ele foi a Teresina outro dia. Eu disse para ele, olha, eu não consigo entender como é que o Ministério da Educação faz a prova Brasil, agora a prova SAEB, e leva 1 ano para dar devolutiva. 1 ano. Quer dizer, o que não se perde, quando chega o resultado, sabe, só serve para pesquisador. Para gestor, aquilo ali tem pouca validade. Tá certo? Graças a Deus, a gente conseguiu fazer esse convênio, essa parceria com o CAED, e aí faz a prova em começo de dezembro, e aí, quando é final de janeiro, mais tardar, meados de fevereiro, a gente está com os resultados para poder planejar, para poder tomar as decisões. O gestor precisa ter informação para tomar as decisões. Se não tiver as informações, como vai tomar a decisão? Aí serve para pesquisador. Nada contra. Nada contra, entendeu? Mas, tá certo? E nós temos um problema, o Brasil tem um problema que nós ainda não tivemos coragem de enfrentar, de encarar de frente. Nós temos um problema gravíssimo de formação inicial dos professores. As nossas agências formadoras não formam professor para ir para a sala de aula dar aula. Não forma. Não forma. Tá certo? Uma das coisas que explica o sucesso de Sobral é que eles têm uma escola de formação. Uma das coisas que explica o sucesso de Teresina, nós temos uma escola de formação. Então, assim, e onde mais tem sucesso, vai lá que tem uma escola de formação. Ou seja, a gente recebe um profissional que, lamentavelmente, não tem condições de entrar em sala de aula para alfabetizar, para fazer o letramento, para ensinar escrito. Não tem. Então, a gente tem que fazer... Então, assim... Sabe, não tem uma coisa só que a gente... Não tem bala de prata. A verdade é essa. Tá certo? Não tem bala de prata. Agora, eu acho que uma ação... eu acho que uma ação como essa que está se tendo aqui, dá esperanças a gente. Dá esperanças a gente. Assim, me convidaram uma vez, eu devia ter ido, me convidaram uma vez, rapaz, vai na Finlândia para tu ver como é que são as coisas lá. Eu digo, rapaz... Eu vou para a Finlândia, aí eu chego lá, vou encontrar o quê? Os meninos todos loiros de olhos azuis. Quando eu voltar para Teresina, todo mundo é pardo de olho preto.
Eu vou encontrar as famílias todas de classe socioeconômica bem resolvida, culturalmente 5 mil anos. Quando eu voltar para Teresina, as famílias são semi-analfabetas ou, enfim. Eu vou lá e vejo... Quer dizer, tudo que eu vou ver lá, eu não vou encontrar aqui correspondência. Então, não vou para lá, não. Eu vou para Sobral. Aí eu atravessei a serra... Porque o Piauí do Maranhão, do Piauí do Ceará tem uma serra. Eu atravessei a serra 4 vezes e fui para dentro das escolas de Sobral, conversar com o professor, conversar com o diretor de escola de Coroça. Eu não conversava com o secretário de educação, não, sabe? Porque me interessava saber... Não, eu não conversava, na época que eu fui, eu não conversava com o secretário de educação, não. Eu tenho conversado mais com ele do que com todos os outros antes. Porque eu queria saber o que estava dando certo na sala de aula, como é que aquela coisa estava funcionando. Isso sim, então, o que nós estamos fazendo aqui, não traz ninguém da Finlândia, não traz ninguém... Não, traz de Sobral, traz de Teresina, podia ter trazido de outras cidades, Brejo Santo, Cocal dos Altos, Oeiras, outras cidades que tem no... E mostra o que é que vocês estão fazendo. E vamos colocar isso aqui para o Brasil. Mostra, faz uma vitrine aqui, bota isso aqui e mostra para o Brasil. Quer dizer, o Brasil se encontra dentro do próprio Brasil. Bom... Muito obrigado, secretário Herbert, secretário Kleber. Empolgou, mas agradeço a todos vocês por permanecerem conosco até agora. Foi realmente um final de dia muito auspicioso, né, que dá para a gente muita perspectiva e continuar com essa esperança que estamos fazendo certo. Muito obrigado. Voltamos amanhã às 8 horas.